Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de filosofia. Pessoal, vamos iniciar aí nossos estudos, né? Observando que as outras disciplinas também estão dentro do projeto aí da Superintendência de Ensino Médio da Secretaria de Educação, né? Falando a respeito da questão das provas externas de vocês, né? E padronizando, né? Não diria padronizando, mas encaminhando para nós, né? Alguns materiais para que nós possamos repassar para vocês, né? Em formas de ensino-aprendizagem, para que vocês possam sair não somente bem na prova externa, como também vocês aprenderem a respeito dos conhecimentos, né? Que vão ser passados para vocês, tá ok? Dentro da filosofia aí, do segundo ano, a gente tem, né, conteúdos voltados para física, para filosofia metafísica, né, do Immanuel Kant, né, e a questão da ética, da moral. Mas primeiro a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, a respeito desse grande filósofo aí, tá ok? As suas ideias, as suas concepções, para posteriormente a gente entrar ou adentrar, né, nas suas teorias, né, filosóficas, tá ok? Bom, pessoal, Kant foi um filósofo alemão do século XVIII, tá? Um dos principais pensadores do período moderno da filosofia, né? Ele abordava questões que abrangiam desde a moralidade até a natureza do espaço e do tempo. Kant ele é conhecido particularmente por promover a reunião conceitual entre o racionalismo, que é bem defendido extremamente pelo René Descartes, e o empirismo, né? E do David Hume, né? Dois filósofos também bem renomeados aí do período da Idade Moderna, né? Do século XVIII. Bom, dessa forma ele acabou reunindo, né? O potencial da razão humana com a relevância da experiência, né? Faltando aí no entendimento da produção do seu conhecimento, baseado justamente nessa relação entre o racionalismo e o empirismo, né? Kant comparou a si mesmo com Copérnico, que reverteu a forma como vemos o sistema solar, na medida que seu trabalho promoveu uma revolução similar na filosofia, né? Então, ele não só utilizava a filosofia como um conhecimento racional, mas também como um conhecimento experimental, associando a experiência com o conhecimento racional, ok? Bom, isso ocorreu quando Kant demonstrou como os problemas metafísicos, ou seja, problemas além do conhecimento, além da razão, poderiam ser superados pela suposição de que a concordância entre os conceitos que usamos para conceber a realidade e a própria realidade surge com formação desta realidade à mente humana, de modo ativo e de forma que todos os humanos possam experimentá-la, e não porque nossos conceitos mentais passivamente reflitam a realidade sem nada adicionar. Ou seja, ele está querendo dizer que nós não devemos, né, adquirir um conhecimento somente no racional ou somente no experimental, e sim na relação entre essas duas situações, né? Ele é defensor nato, né, dessas duas correntes de pensamento ao mesmo tempo. Ou seja, ele fala que o ser humano ele não percebe aquela realidade somente pela visão. Ele tem que vivenciar, ele tem que experimentar aquele processo para que ele possa conceber no racional tanto a ideia pré-estabelecida pelo racionalismo, quanto a ideia adquirida pela experiência da visualização e do contato e do convívio com aquele objeto, tá? Da qual o ser está observando. Para Kant, a experiência era de extrema importância, mas a mente humana era a condição de possibilidade para qualquer experiência. Então, unindo aí, né, a visão, né, a observação com o racional, né? A mente humana é o que nos permite transcender a mera atitude passiva em relação à realidade e termos experiências genuínas, né? Então, ele defendia todo esse processo. Na sua obra aí, chamada A Crítica da Razão Pura, criada em 1781, ele leva esse trabalho a cabo, né, e busca afastar o ceticismo de filósofos como David Hume, promovendo a dissolução do impasse entre racionalistas e empiristas, né? Então,
O ceticismo é você fundar a crença, né? Criar ideologias, basicamente, né? Naquilo que somente você acredita que seja o correto, né? Então, é como se fosse uma ideologia manipuladora, ideologia hegemônica, né? De determinada linha de pensamento. Sua posição não implica um relativismo da realidade. De fato, Kant ele defende uma realidade objetiva, para a qual cunho o termo coisa em si, para senão pelas configurações específicas da mente humana. A experiência da coisa em si é possível. De modo que só temos acesso, presta atenção, pessoal, só temos acesso ao resultado de nossos conceitos aplicados sobre a realidade para que utilizou o termo fenômeno. Ou seja, mais uma vez, ele coloca que nós só teremos o conhecimento, né? Melhor dizendo, a mente humana ela só vai descrever um certo conhecimento a partir do momento em que ele une o aspecto racional, o racionalismo, juntamente com o empirismo. Eu não posso dar credibilidade maior somente a um ou a outro. Eu tenho que dar na mesma proporção e de forma equilibrada, né? A mesma proporção e de forma equilibrada os dois pensamentos, tanto o racional quanto o empírico, tá? Desta forma, não temos acesso à coisa si, mas a mente humana não altera a realidade enquanto coisa em si. Ela altera a nossa experiência da realidade. Ou seja, a nossa percepção ela não vai alterar a não ser que nós não convivemos, a não ser que nós convivemos com aquele objeto da qual nós estamos analisando. O fenômeno, em última instância, né, se a gente estudar a parte do fenomenismo, né, muito estudado principalmente pelos filósofos empiristas, né, o fenomenismo ele vai descrever isso, né, ele vai descrever os movimentos e as atitudes e as ações de determinado objeto que a mente humana está analisando e que comportamento, através desse comportamento desse objeto, né, das atitudes desse objeto, que serão captados, né, muito dependido aí pelos empiristas que têm esse processo de percepção e observação. A mente humana torna possível a experiência, tá? Devido a essas mesmas configurações, conceitos como espaço e tempo são compartilhados por todas as mentes, de modo a tornar possível a comunicação, o conhecimento e a moral. Então, devido a esse processo, né, você consegue, ao mesmo tempo, ter o domínio de compreender o espaço e o tempo compartilhado na mente, né, tornando aí possível não somente a comunicação, mas o conhecimento e a moral. Bom, na ética, né, seu principal legado é o conceito de imperativo categórico, que é um tópico que a gente vai ver especificamente, né, porque está dentro da grade curricular de vocês e automaticamente dentro do material que a Secretaria de Educação enviou para nós dentro da disciplina de filosofia, né? Que utilizou para afastar a visão utilitarista. É aquela visão de que você observa determinado objeto e só realiza um conhecimento acerca dele a partir do momento, ou somente do momento das suas atitudes, tá? Ou seja, ou somente de acordo com o empirismo. Em termos da filosofia política, Kant foi um expoente da ideia de que a paz perpétua seria o resultado da história universal, sendo atingida em algum momento e garantida sem um planejamento racional, mas pela cooperação internacional. O autor ele defendeu um Estado baseado na lei, uma reunião de indivíduos sob a lei, com um governo republicano. Então, essas bases aí do conhecimento kantiano, né, lógico, levando em consideração os aspectos da moral e da ética, você vai chegar em um outro processo que a gente é bastante conhecido no nosso país, que é a questão da democracia, né? E a questão do Estado como controlador, através das leis, né? Das nossas atitudes, né? Fazendo com que a sociedade, ou controlando isso, colocando o Estado colocando essas relações sociais em pleno equilíbrio, ele vai demonstrar o quê? Ele vai demonstrar o domínio sobre a população através desses regimentos, né, dessas leis, e automaticamente dentro de um regime democrático, né? Tem uma frase aí, né, que o Kant coloca: tudo que não puder contar como fez, não faça. Ou seja, tudo que você não puder fazer, então não conte. Se você não faz, então você não conta.
né? Kant recusou a democracia direta, pois esta oferece risco à liberdade individual. Aspecto muito importante da qual ele defendia, nessa questão da liberdade, comparando a democracia com o despotismo, uma vez que este estabelece um poder executivo que pode governar contra a liberdade dos indivíduos que discordam da maioria, né? Então, o despotismo é justamente essa ideia, né, de romper com laços de liberdade, né, por conta de que algumas ideologias, alguns pensamentos você não concorda. Criticou ainda que a democracia é normalmente identificada com a ideia de que todos governam, mas, de fato, o todo não é a totalidade, não é a população, a sociedade em si. O autor propunha um governo misto, composto de elementos da democracia, aristocracia e monarquia, o que deveria servir para evitar as suas formas degeneradas, respectivamente a anarquia, a oligarquia e a tirania. Tá? Então, ele fala a respeito desse controle do Estado, mas levando em consideração de uma forma bem equilibrada essas três categorias aí de aspectos administrativos sobre uma determinada sociedade. As posições e teorias de Kant continuam a ser estudadas ativamente em campos clássicos como a política e a metafísica, assim como em campos contemporâneos como a ciência cognitiva, né, principalmente dentro da filosofia psicológica, né, Sigmund Freud, que é o pai aí da psicanálise, ele utilizou muito também os conhecimentos kantianos de Immanuel Kant, né, para descrever, né, a questão dos traumas, das neuroses do cérebro humano, tá ok? Bom, pessoal, basicamente eu passei para vocês aí a noção, né, dos caminhos do conhecimento do Kant e quais são as ramificações que ele defendia, as posturas que ele tomava, né, diante de diversos pensamentos aí da ética, da moral, né? E a gente vai estudando mais detalhadamente à medida que a gente for adentrando esse conteúdo, né, e essa linha de pensamento kantiano, tá? Obrigado a todos pela atenção, pela participação. Espero que tenham gostado aí. Pessoal, previna-se aí contra coronavírus, tá? Nós ainda não estamos imunizados, tá? Esperamos ser o mais rápido possível, né? Mas continue utilizando a máscara, mantendo o distanciamento social, tá? O isolamento, né, social também. E use álcool gel, tá? Lave as mãos de forma sequencial, tá? Então, cuide-se, né? Previna-se, porque aí você vai estar prevenindo não só a sua vida, como a vida dos seus entes queridos e de amigos, colegas, né? E das demais pessoas, tá? Bom, essa aula também está disponível no meu canal do YouTube, né? O Gel Cerrado. Essas e as demais aulas que vocês quiserem rever, basta acessar o canal, né? Ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? Para tirar as dúvidas de vocês. Eu, a todos aí do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves, alunos do primeiro ano, muito obrigado. Até a próxima e fiquem com Deus, tá?